Há aproximadamente 20 anos, meu ex-marido e eu tivemos a oportunidade de ver uma criatura que não era deste mundo. Isso aconteceu durante uma viagem, onde estávamos hospedados na parte de trás de um hotel com uma área de camping. O evento em si ocorreu na praia, no início da noite de um dia de lua cheia. Apesar da pouca luz, era possível ver as silhuetas das pessoas próximas, sentadas na areia da praia, assim como nós. Até aquele momento, não sabíamos o que era, e eu entendo que é difícil acreditar na existência de algo assim. Meu ex-marido e eu ficamos muito surpresos, pois essa criatura flutuou na nossa frente depois de parar de uma maneira estranha a poucos metros de distância, na areia da praia, onde havia outras pessoas conversando e aproveitando o início da noite. Ela se aproximou com um andar estranho, parou de forma robótica e nós paramos de conversar para observá-la. Era bastante alta e estava vestida com um sobretudo preto que cobria parcialmente seu rosto, algo bem incomum, considerando que estávamos em um lugar tropical. Ela se aproximou tanto que eu esperava alguma comunicação, um cumprimento, um boa noite. Mas, como se tivesse ouvido meus pensamentos, ela nos olhou por cima do ombro de maneira sinistra e depois voltou o olhar para o mar. No entanto, eu não senti medo, apenas curiosidade. Alguns minutos depois, ela deslizou sobre o mar, e o que chamou nossa atenção foi que não conseguíamos ver seus pés. Ela flutuava em uma velocidade significativa. Eu não desviei o olhar para a região dos pés, pois só conseguia ver a barra do sobretudo sobre a borda do mar. Quando essa criatura desapareceu na escuridão da praia, já que não havia mais hospedagens além daquele ponto, meu ex-marido correu atrás dela. Ele não aceitou o que viu, pois era ateu e agnóstico. Eu gritei para ele voltar, e ele voltou sem aceitar o que havia testemunhado. E eu apenas olhei para as outras pessoas que estavam lá, para ver se também demonstravam espanto. Pela naturalidade delas, percebi que o mérito de ver aquela criatura foi apenas nosso. Essa história é sobre uma experiência ruim que tive quando fui acampar na praia no verão com meu namorado. Tivemos a boa ideia de acampar na praia em vez de ir a um hotel, já que eu sempre quis dormir ouvindo as ondas batendo na costa, ver o céu noturno sempre que quisesse e simplesmente viver essa experiência pelo menos uma vez na vida. Planejamos ficar na nossa barraca por uma semana. A área tinha banheiros públicos com chuveiros e restaurantes, então questões de higiene e fome não seriam um problema. Compramos todos os suprimentos necessários para essa aventura. Uma barraca para 2 pessoas que era à prova de luz. Os raios de sol não entrariam. Um colchão inflável, um kit de primeiros socorros, lanternas para a barraca, etc. As primeiras noites não foram um problema. Na verdade, aproveitamos cada momento. Sempre levávamos todos os nossos pertences de valor em mochilas, caso algo acontecesse com a barraca. Telefones, carregadores, carteiras, etc. Não éramos os únicos a acampar naquela área. Havia muitas outras pessoas acampando ali. Pessoas sozinhas, casais e até famílias, o que incluía também pessoas que se comportavam mal. Quando a noite caía, ocasionalmente ouvíamos pessoas rindo, festejando, dançando, ouvindo música, até fumando, usando drogas ou bebendo muito álcool. Não nos importávamos, pois ninguém havia incomodado ninguém nos últimos 4 dias e noites. As pessoas estavam se divertindo do jeito que sabiam, e ninguém estava sendo agressivo até aquele ponto. Certa noite, ficamos fora até mais tarde do que o normal, por volta de 1 da manhã, apenas andando pelas ruas animadas, ouvindo artistas de rua, comendo fora e coisas do tipo. Quando paramos para ver um desses artistas, que parecia atrair muita gente ao redor para ouvir sua música, percebemos que ele não era o principal motivo pelo qual as pessoas estavam reunidas. No meio da rua movimentada, onde ocasionalmente passavam carros, havia uma mulher de meia idade dançando completamente nua, claramente sob o efeito do álcool e ou drogas. Ela estava incoerente.
Flertava aleatoriamente com as pessoas, se expunha enquanto dançava ao som da música, apesar do nojo do músico e dos passantes. Não prestamos muita atenção e decidimos voltar para nossa barraca para tomar uma bebida em silêncio, observando as estrelas e adormecendo ao som do oceano. Enquanto bebíamos, ouvimos uma mulher gritando à distância. Era a mesma mulher que tínhamos visto antes, mas ela não estava sozinha. Ela estava com amigos, 2 mulheres e 2 homens. Eles tinham montado um acampamento na mesma praia que nós, algumas barracas além da nossa, mas não longe o suficiente para que não pudéssemos ouvi-los ou vê-los, mesmo sendo escuro. Eles acenderam uma fogueira na praia e continuaram a beber, fumar e dançar ao redor dela. A mulher, claro, ainda estava nua, mas desta vez vestia uma saia transparente. Ela entrou no mar por um tempo que parecia uma eternidade. Lembro-me de pensar: como ela não está com frio? A água deve estar congelante. Meu namorado deu de ombros e me disse para não me incomodar. Se não nos envolvêssemos com ela ou com eles, não nos incomodariam. Assim, fiz o que ele disse, mas mesmo assim, sempre senti como se estivesse sendo observada. Coloquei meus pensamentos de lado, decidimos dormir, mas, como a noite estava bonita e o ar quente, pensamos em não fechar a barraca completamente, apenas zipar a cobertura de mosquiteiro para que o ar circulasse dentro da barraca e o sol entrasse pela manhã para nos acordar cedo. Não me lembro quanto tempo dormi, mas lembro de ser acordada por passos circulando nossa barraca e uma voz feminina cantarolando uma música suavemente. A barraca não era muito grossa, dava para ouvir tudo do lado de fora. Eu estava com muito medo para olhar para fora. Na verdade, estava com medo até de mudar de posição, para não indicar à pessoa do lado de fora que eu percebi sua presença. Tudo o que fiz foi deitar e olhar para fora através da cobertura de mosquiteiro. De repente, ouvi os passos pararem acima da minha cabeça e a voz sussurrar: "Não tenha medo, só quero cantar uma canção de ninar para você." E os passos recomeçaram a circular a barraca. Vi seus pés em frente à nossa barraca, passando lentamente, e notei a saia longa e transparente familiar balançando atrás dela. Na manhã seguinte, arrumamos nossa barraca e nos mudamos para outra área da praia, o mais longe possível daquela mulher e seus amigos. Primeiro, preciso dar um pouco de contexto. Quando eu era mais jovem, trabalhei para minha comunidade à beira do lago durante a temporada de verão, desde que me lembro. Os empregos variavam entre lavador de pratos, trabalhador de manutenção e assistente de barco. Meu último e mais longo emprego foi como segurança da praia. O lago tinha uma pequena praia com um edifício que tinha uma sala de jogos, um deck com vista para a praia, um restaurante, um pequeno motel e um saguão para os hóspedes do hotel e do restaurante. Eu era responsável por verificar os hóspedes da praia e garantir que fossem membros em boas condições que pagaram suas taxas comunitárias, além de fazer cumprir as regras estabelecidas para toda a área. Recebia muito desaforo nesse trabalho de Karens, adolescentes irritantes e outros idiotas que estavam por lá no verão. Era como todo o drama que você veria em uma novela adolescente da Warner. A história aconteceu durante o verão e o outono de 2011. Eu me formei na faculdade e prometi a mim mesmo que esse seria o último ano em que trabalharia para a comunidade. Eu estava cansado do drama e pronto para encontrar um emprego de verdade. Para ganhar mais dinheiro esse ano, também assumi o turno da noite como segurança da praia. Para isso, eu monitorava a propriedade por mais 3 horas depois que a sala de jogos e o restaurante fechavam às 11 da noite, garantindo que ninguém estivesse invadindo a propriedade. Eu geralmente caminhava pela propriedade e depois ficava na área do saguão, assistindo TV e jogando no meu Nintendo DS, até que meu turno acabasse. 98% do tempo era tranquilo, mas às vezes eu via um cervo, guaxinim, raposa
ou até mesmo um urso negro passando pelo deck. Também tinha que pedir para as pessoas saírem e ou chamar a segurança da comunidade para ajudar. Devo mencionar que sou um segurança desarmado e não possuo nada para me defender nesse momento da história. Uma noite de julho, eu estava assistindo Adult Swim na TV, com uma porta de vidro deslizante atrás de mim que dava para o deck. O programa estava indo para um intervalo comercial e a tela ficou preta. Quando isso aconteceu, vi no reflexo da tela da TV alguém parado no deck olhando para a porta e me observando. Eu imediatamente me levantei e me virei para a figura, apenas a encarando. O cara tinha cerca de 1,70. Usava um moletom preto sujo, com o logo da Adidas branco, shorts de basquete azul marinho e tênis brancos. Com o capuz levantado, não consegui distinguir seu rosto, mas percebi que era um homem branco, com cabelo tingido de vermelho, que aparecia sob o capuz e parecia um pouco mais jovem que eu na época. Ele estava apenas parado ali, balançando-se levemente, com as mãos nos bolsos. Ele me encarava, mas parecia que estava olhando através de mim. Demorou um segundo para eu me recompor, e então fui até a porta de vidro e a deslizei para abrir. Olá, senhor. Sinto muito, mas a praia e o deck estão fechados para a noite. Preciso pedir que você deixe a propriedade e volte quando abrirmos pela manhã. Cara de capuz. Longa pausa. Quando é isso? Ele estava muito monótono e parecia cansado, mas inquieto. Isso será às 8 horas da manhã. Cara de capuz. Ok. Posso entrar e usar o banheiro? Nesse momento, eu senti que havia algo muito estranho sobre esse cara. Já lidei com bêbados e pessoas muito chapadas, mas esse cara parecia estar sob efeito de algo diferente, e eu não queria me envolver. Desculpe, mas ninguém pode entrar aqui a menos que sejam hóspedes do hotel e do restaurante, que estão ambos fechados para a noite. Agora, por favor, senhor, você pode sair da praia? Ele parecia ficar um pouco irritado com isso, mas sua linguagem corporal mal mudou. Cara de capuz. Certo. Acho que vou procurar outro lugar então. Ele então se afastou. Eu fiz questão de segui-lo do deck e observei enquanto ele se afastava para garantir que ele saísse. Em vez de subir a estrada, ele se desviou para a floresta. Ele saiu de minha vista, mas consegui ouvir seus pés arrastando-se pela vegetação e galhos. Depois disso, voltei para o saguão, tranquei a porta atrás de mim e chamei a central, relatando o incidente e pedindo para ficarem de olho no cara. Chegou às 2 da manhã, tranquei tudo, ativei o sistema de segurança e fui embora. Comecei a dirigir para fora da área da praia e, ao começar a virar à esquerda, um balão cheio de um líquido vermelho voou da floresta e bateu contra a janela do passageiro. Eu fiquei assustado e acelerei para sair de lá. Não ia sair do carro para ver o que aconteceu e morava a apenas 5 minutos da praia. Cheguei em casa e verifiquei o dano. Minha porta do passageiro estava coberta com tinta de paintball vermelha. O impacto foi forte o suficiente para amassar minha porta. Liguei e pedi para ficarem de olho e verificarem a área por causa do cara. No dia seguinte, fui informado de que não viram ninguém lá, mas receberam relatos de que o mesmo aconteceu com os carros ou casas de outros residentes. Fiquei irritado, mas também inquieto por ter acontecido comigo em primeiro lugar. O tempo passou e já era outono. A praia fechou para a temporada, mas ainda precisavam de um segurança noturno para garantir que ninguém vandalizasse a propriedade. Era a semana do Halloween e era também minha última noite. Consegui um emprego muito melhor e esta era a última noite do meu aviso de 2 semanas. Também fui a uma festa de Halloween durante o dia e me vesti de Jason Voorhees com um facão da Walmart. Estava terminando a noite e só estava sentado do lado de fora do meu carro, conversando com um amigo pelo celular. Enquanto falava, ouvi algumas folhas farfalhando e galhos quebrando na floresta atrás do lixo. Disse a meu amigo que eu tinha que desligar e terminei a ligação. Esse foi o meu momento de pessoa branca idiota em um filme de terror.
Eu caminhei um pouco mais perto de onde vinha o barulho. Estava escuro, mas um pouco iluminado pelas luzes do estacionamento. Enquanto olhava, por trás do lixo, saiu o mesmo cara que vi em julho. O capuz estava abaixado e pude ver que seu cabelo estava mais longo, com as raízes castanhas naturais mais longas que a tinta vermelha que restava. Ele começou a andar rapidamente em minha direção, rosnando, com o rosto cheio de raiva. Ele tinha um cano de ferro preto na mão direita e balançava um pouco enquanto vinha em minha direção. Ele cobriu uma grande distância rapidamente. Eu corri para o meu carro e abri a porta traseira do lado do passageiro que eu estava encarando. Peguei o facão que comprei para a festa e o levantei sobre a mão, mantendo minha posição. Não lembro o que disse a ele. Estava cheio de adrenalina, mas sei que xinguei muito. Ele parecia parar e ficou parado ali por um tempo. Depois que gritei e balancei o facão um pouco, ele simplesmente se virou e voltou para a floresta de onde veio. Assim que ele desapareceu atrás do lixo, eu saí de lá. Estava indo rápido demais para as estradas sinuosas que minha comunidade tinha. Liguei não só para a segurança, mas também para a polícia. Quando eles chegaram lá, ele não estava mais à vista. 4 anos depois, mudei-me da minha comunidade e não ouvi mais nada sobre o homem ou qualquer coisa relacionada ao incidente. Agora carrego uma faca e ainda tenho o mesmo facão no meu carro, só por precaução. Quando minha prima e eu tínhamos 18 e 16 anos, eu costumava pegá-la em casa à noite e íamos à praia fumar. Nós morávamos em uma cidade litorânea e frequentávamos diferentes praias públicas para tentar manter as coisas aleatórias, já que na época o fumo a que me refiro ainda não havia sido descriminalizado. A entrada para essa praia em particular era por uma estrada íngreme. Assim que descíamos a colina, a estrada se alargava em um estacionamento de uma fila que dava vista para o mar. Estávamos sempre de olho em policiais que podiam estar passando, e assim que eles apareciam na colina, podíamos facilmente identificar um carro da polícia e fazer nosso plano de saída. Havia também carros aleatórios que entravam e saíam, fazendo a mesma coisa que nós, embora ninguém nunca se incomodasse. Certa noite, eu peguei minha prima e dirigimos até a praia. Estacionamos no lote bem ao lado da areia e começamos nossas atividades habituais. Ocasionalmente, um carro descia a colina e estacionava ou saía, mas na maior parte do tempo estávamos sozinhos no estacionamento. Até que uma van chegou descendo a colina e entrou no estacionamento. Eles não estacionaram, mas ficaram sentados por alguns minutos com os faróis apontados diretamente para o lado do motorista do meu carro. Minha prima e eu estávamos ficando irritadas, já que o carro estava nos cegando, e discutimos se deveríamos sair. Então, o carro foi em direção ao final do estacionamento, passou por onde estávamos e virou, desta vez apontando os faróis diretamente para o lado do passageiro do carro. Agora estávamos começando a ficar paranoicas e esperávamos que talvez estivessem procurando alguém, talvez achando que eram pais à procura de um adolescente que estava se divertindo na praia. Apenas ficamos sentadas e esperamos que eles fossem embora. Com alívio, eles finalmente começaram a dirigir e parecia que estavam saindo. Quando passaram pela traseira do meu carro, a van parou diretamente perpendicular ao meu carro, me bloqueando completamente. Tentávamos olhar pelos retrovisores para ver quem estava naquele carro e o que estavam fazendo. Dávamos o benefício da dúvida, pensando que poderiam ser apenas algumas pessoas estranhas. Isso rapidamente se dissipou quando ouvimos uma das portas abrindo, e eu me virei para minha prima e disse: "Precisamos sair daqui." Rapidamente liguei o carro, um sedã antigo, e acelerei para a frente, em direção à areia, que era minha única opção. De alguma forma, meu carro conseguiu tração e consegui dar a volta na praia e voltar para o estacionamento pavimentado em direção à entrada. A van imediatamente nos seguiu
enquanto eu subia a colina em alta velocidade para fora da praia. Eles mantiveram minha velocidade pela rua, enquanto minha prima e eu gritávamos de terror. Felizmente, eu cresci no bairro ao redor e consegui despistá-los após algumas curvas rápidas e muitas orações. Nunca mais vimos a van e ficamos longe da praia por um tempo. Olhando para essa situação, parece que poderia facilmente ter sido pessoas tentando nos sequestrar ou quem sabe o quê, mas definitivamente nada bom. Na última semana de julho do ano passado, fui para Ocean City, Maryland, com meu namorado da época. As primeiras noites foram ótimas. Consegui ver um amigo de longa data que mora lá, e ele estava conosco na noite em que tudo aconteceu. Meu namorado e meu amigo decidiram que queriam comer batatas fritas com caranguejo, mas eu não estava interessada porque simplesmente não gosto de Old Bay nas fritas. Desculpe, me processem. Decidi me sentar em um banco e esperar por eles. Vi uma família passar e notei que a filha estava andando atrás deles. Ela parecia muito brava e estava digitando rapidamente, como se estivesse em uma discussão acalorada. Ela tinha cabelo curto, descolorido e tatuagens incríveis. Foi isso que me chamou a atenção, suas tatuagens. Elas eram fantásticas. De qualquer forma, meu namorado e meu amigo voltaram e nós andamos atrás daquela família por um tempo. Acabamos nos distraindo com os artistas de rua e perdi de vista a família. Não pensei muito nisso. Por volta das 2 da manhã, éramos algumas das únicas pessoas no calçadão, além de pequenos grupos de adolescentes bêbados fumando cigarros e gritando. E a vi novamente, correndo em direção à praia, chorando. Eu queria ir atrás dela e perguntar se ela estava bem, mas meu namorado me aconselhou a não me meter e seguir em frente. Fomos para o nosso hotel e adormecemos. Às 6 da manhã, eu acordei, preparei um cigarro e saí silenciosamente do quarto. O hotel em que estávamos tinha uma área de estar agradável na frente, com vista para o oceano. Eu admirei a vista por alguns minutos quando a notei novamente. Ela estava andando pelo calçadão, parecendo confusa e assustada. Ela ainda estava chorando. Eu tive uma estranha intuição de seguir ela. Coloquei meu cigarro na bolsa e a segui um pouco atrás. Ela parecia nervosa, olhando para a esquerda e para a direita, como se estivesse perdida. Seguia até a rampa da praia da segunda rua. De repente, ela começou a correr descontroladamente, chorando histericamente. Não sei porquê, mas gritei. Ei, espere! Você precisa de ajuda? Corri até a praia e fiquei em choque. Ninguém estava lá, mas consegui ouvir um leve soluço próximo a mim, à direita. Andei pela praia por um tempo antes de ver. Onde os sons de choro me levaram, havia um braço saindo da areia. Era o braço dela. Eram suas tatuagens. Nunca esquecerei delas. O choro parou e, de repente, os sons ambientais da praia ficaram mais altos novamente. Não percebi na hora, mas o tempo todo que a segui, e depois segui o choro, tudo ao meu redor estava completamente silencioso. Quando percebi o que estava olhando, gritei para alguém chamar a emergência. Um casal de meia-idade apareceu correndo. A esposa gritou e o marido ligou imediatamente. Eu não tinha meu celular comigo. Não gosto quando a areia entra na porta de carregamento. A polícia chegou um pouco depois. Quando eles tomaram meu depoimento, eu não sabia nem o que dizer. Disse que estava andando pela praia e simplesmente a encontrei. Levou horas para desenterrá-la. Quando finalmente começaram a puxá-la, pediram que todos os civis e testemunhas fossem afastados. Enquanto caminhávamos com a polícia para um local próximo para responder a mais perguntas, vi ela parada atrás deles, olhando para o próprio corpo. Ela olhou para mim, acenou com a cabeça e então desapareceu. Inicialmente, os relatos diziam que ela havia sentado em um buraco que desmoronou ao redor dela, mas depois foi descoberto que os grandes limpadores de areia
podem ter empurrado a areia para o buraco por engano. Mas aqui está o que é assustador. Ela estava desaparecida desde as 2 da manhã. Ela morreu em algum momento entre 2 e 3 da manhã. E ainda assim, eu a vi e a segui. Durante todo o tempo, juro que ela parecia real. Ainda tenho sonhos sobre ela. Nunca esqueci um único detalhe. Minha história se passa há quase 2 anos, a 5 milhas da costa de Ozette, Washington. Eu e meu parceiro de mergulho na época, Jay, éramos ambos mergulhadores de resgate certificados, com várias especialidades avançadas, além de estarmos prestes a nos tornar mestres de mergulho pelo Programa Internacional PADI. Para contextualizar, eu tinha 23 anos na época, enquanto Jay tinha 24. O local que escolhemos era conhecido por alguns locais como um pedaço de Recife relativamente inexplorado, ao longo de um desfiladeiro íngreme, com correntes fortes e águas muito frias. Também me disseram que havia muitas áreas semicavernosas que eram perfeitas para fotografias subaquáticas incríveis, o que parecia incrível para Jay e para mim. Para os mergulhadores que estão ouvindo, Jay e eu éramos mergulhadores de cavernas, mergulhadores em águas profundas e mergulhadores fotógrafos subaquáticos digitais. Então tínhamos uma boa ideia do que estávamos fazendo. Depois de começar nosso mergulho e fazer nosso caminho lentamente para águas relativamente claras, chegamos a um ponto em torno de 40 a 50 metros, onde, se você não tivesse a mistura de oxigênio enriquecido adequada em seus cilindros de ar, isso poderia resultar em dificuldades significativas, incluindo a narcose por nitrogênio, conhecida como BENS. Agora, a narcose pode afetar as pessoas de maneiras diferentes. Pode se manifestar como embriaguez, desorientação ou, no pior dos casos, pânico. Jay e eu já havíamos ultrapassado esse ponto de 40 a 50 metros muitas vezes antes, e sempre havíamos preparado os cilindros de ar e o equipamento necessários para ter um mergulho bem-sucedido. No entanto, este foi diferente. Planejamos iniciar nossa ascensão quando nossos cookies, os manômetros de pressão de ar, lessem 1000 psi, 800 para subir, 100 para descompressão e mais 100 apenas para o caso de algo acontecer. Quase 19 minutos depois, começamos a nos aproximar rapidamente da marca de 1000 psi e fui sinalizar para Jay que era hora de subir. Sempre mergulhamos a não mais de 5 metros de distância um do outro e tínhamos dispositivos de áudio subaquáticos para alertar um ao outro caso precisássemos da atenção do outro. Quando me virei para sinalizar a Jay, ele havia de alguma forma afundado cerca de 8 a 9 metros desde a última vez que verifiquei sua posição, 30 segundos atrás. Liguei meu dispositivo de áudio subaquático para que ele olhasse para mim, mas ele não levantou a cabeça. Estávamos na borda de um desfiladeiro muito profundo e Jay e eu geralmente terminamos nossos mergulhos na mesma pressão de ar. Então, se eu estava perto de 1000 psi, ele também deveria estar quase lá. Nesse ponto, eu estava mais irritado do que preocupado. Ele sabia que ficar a menos de 5 metros era uma obrigação ao mergulhar com um parceiro, e quebrar essa regra é quando situações ruins podem acontecer. Após mais algumas tentativas de chamar sua atenção, tirei minha lanterna de emergência. Essa lanterna poderia projetar um feixe de luz a cerca de 30 metros de distância com facilidade, então eu tinha certeza de que Jay conseguiria vê-la. Mas não, ele não olhou para cima. Agora, comecei a me preocupar. O feixe de luz estava atingindo a parte de trás da cabeça dele, suas mãos, seu regulador. Eu até consegui pegar seu cookie, que tinha um pequeno refletor. Jay também começou a agir de forma estranha, nadando para baixo sem controlar sua flutuabilidade por alguns momentos, antes de congelar e flutuar gradualmente para cima por alguns metros. Ele fez isso algumas vezes, antes de eu decidir descer em direção a ele.
Cheguei a cerca de 2 a 3 metros de Jay antes que ele se virasse abruptamente, com os olhos arregalados. Ele tirou o regulador, sorriu e acenou para mim, e começou a nadar com toda a força que já vi um humano nadar, reto para o fundo do desfiladeiro, até que não consegui mais vê-lo. Fiquei sem palavras. Apenas me sentei lá, olhando para a escuridão, atordoado com o que havia acabado de acontecer. Depois de 1 minuto, hesitante, pressionei meu dispositivo de áudio subaquático algumas vezes, tentando manter alguma esperança, antes de começar lentamente minha ascensão. Não percebi que estava ofegante e consegui sugar 200 psi do meu tanque sem nem perceber. Eu sabia que o que vi era real e não havia como arriscar minha vida indo atrás de alguém que claramente estava a ponto de morrer, se é que já não estava, com tão pouco ar. Ao nadar para a superfície com segurança, comecei imediatamente em direção ao barco, em pânico, é claro, depois que a gravidade da situação me atingiu. Resumindo, Jay não havia preparado o cilindro de oxigênio correto e havia experimentado um episódio de narcoses severamente atrasado, que resultou em ele simplesmente responder ao chamado do abismo, como alguns caras chamam. Eu era muito próximo dele e tive que passar por dificuldades com a polícia e outros investigadores durante a investigação de sua morte. Eles nunca alegaram que eu o matei, mas insinuações foram feitas várias vezes durante o interrogatório. Após a recuperação e a subsequente autópsia de seu corpo, foi mostrado que a causa da morte estava diretamente ligada à toxicidade maciça de nitrogênio. Eu contei essa história muitas vezes, mas os pesadelos ainda voltam. A única pergunta que sempre terei é: o que estava passando pela mente dele quando ele tirou o regulador e desceu para as profundezas? Isso aconteceu comigo há alguns meses, mas quando aconteceu pela primeira vez, dado o quão louco foi, levei algumas semanas para me recompor. É relevante eu te dizer desde o início que sou um veterano militar e tenho estresse pós-traumático, ansiedade, além de um caso de depressão que atualmente está no meu 3º ano. Li que a terapia cognitivo-comportamental pode melhorar significativamente os sintomas do estresse pós-traumático e, por sua vez, ajudar a reduzir a ansiedade. Assim, tenho tentado várias técnicas em casa. O problema é que minha esposa e eu moramos em um pequeno apartamento de 2 quartos no térreo, com um vizinho de cima que não tem absolutamente nenhum conceito de outras pessoas. Um tipo de bro insuportável, que é personal trainer e também treina em casa, porque ganhar músculos é o que importa. O tipo de cara cujos únicos 2 tópicos de conversa são whey protein e arroz cozido. Você pode imaginar o tipo. Com isso sendo um problema constante, a meditação e a atenção plena simplesmente não eram possíveis com o barulho constante. Minha solução foi fazer minha rotina normal durante o dia, mas aproveitar minha insônia mais tarde, por volta das 11 da noite até a meia-noite. Eu colocava meu casaco e meus sapatos, já que moramos perto da praia, e pensava que poderia caminhar até lá, já que praticamente não havia pessoas ao redor. Caminhar na areia e me concentrar no som do oceano soa bem, não é? Foi assim nas primeiras 2 vezes, mas você sabe o que dizem. A 3ª vez é a encantadora. Caminhei até a praia a partir da minha casa. Não era tão longe, talvez um pouco mais de meia milha, mas uma vez lá, eu caminhava até o final da praia, até chegar aos penhascos, onde havia uma torre de artilharia da Segunda Guerra Mundial, que ficava mais ou menos a outra meia milha. Às vezes, eu subia o caminho até a arma e olhava para a escuridão do oceano à meia-noite, que era apenas quebrada pelo ocasional brilho da luz do farol. Eu me sentava e ouvia as ondas quebrando contra os penhascos. Às vezes, fechava os olhos e apenas me concentrava naquele som. Eu me sentia seguro lá, sabendo que estava sozinho, apenas eu e o oceano. Geralmente, antes de voltar para casa,
Eu caminhava até uma pequena fila de bancos, todos marcados com placas em memória de alguém que veio desfrutar da vista no passado. Embora eu imagine que eles tenham vindo durante o dia, os bancos estão perto de um antigo pub que foi fechado há anos, e eu ouvi que o lugar costumava ser usado como um local para encontros casuais ou bordel, algo assim. Quando vi faróis de carro vindo em direção ao pub, imaginei que era algum jovem tentando pegar potenciais casais por lá. Eu me sentei no banco e esperei o carro passar, mas quando ele contornou uma curva na estrada mais acima, eu fui momentaneamente iluminado pelos faróis. Os faróis do veículo se apagaram imediatamente e o carro saiu da estrada e desapareceu por um momento. Nesse ponto, fiquei totalmente alerta e um pouco cauteloso. Me abaixei em um joelho e me escondi atrás do banco onde estava sentado. O veículo passou perto de mim, talvez a uns 12 metros, e à medida que a luz do farol iluminava o veículo, pude ver que era um velho e batido Land Rover, com uma péssima pintura camuflada nas laterais. Nesse momento, alguém surgiu do topo do veículo com um rifle com luneta e uma grande lanterna. Naquele instante, minha mente voltou para o Iraque e meus sentidos ficaram aguçados. Eu me atirei em meu cinto e me arrastei para um pedaço de grama alta ao lado dos bancos. Depois, fiquei em uma posição onde eu poderia vê-los, mas eles não podiam me ver. O cara com o rifle iluminou exatamente o banco onde eu estava sentado, e então os outros começaram a me procurar. Meu coração estava batendo tão forte que eu sentia que eles podiam ouvi-lo. Coloquei a manga sobre a boca para abafar o som da minha respiração, mas, mais importante, para tentar esconder a condensação do meu hálito. O veículo começou a se mover para ter uma melhor visão dos bancos. Comecei a me arrastar lentamente em direção à estrada principal, onde havia uma fila de casas e uma antiga parada de ônibus de pedra, onde eu poderia me abrigar se eles me vissem e atirassem. Depois de 5 minutos me escondendo na grama alta, começou a chover, e eles ainda estavam claramente me procurando, mas agora estavam a cerca de 45 metros de distância. O cara com o rifle estava me procurando através da luneta. Então esperei até ele olhar para o lado para aproveitar meu momento e correr para a cobertura. Empurrei minhas mãos com força na terra molhada para me levantar e então corri em direção à parada de ônibus, fazendo zigue-zagues, caso eles tivessem me visto. Felizmente, eles não me viram e agora estava longe o suficiente para pegar meu telefone e chamar a polícia. Eles chegaram em 10 minutos com uma van de choque e uma viatura, e enquanto conversava com os oficiais na van, eles avistaram o veículo dos atiradores e foram atrás dele. Os oficiais na viatura ficaram para conversar comigo. A chuva caía torrencialmente agora, e eles me perguntaram se eu tinha certeza absoluta de que era um rifle, e eu lhes disse que tinha 100% de certeza, sem dúvida na minha mente. Os oficiais se olharam, e então um deles perguntou: "Qual é exatamente a sua experiência com armas de fogo?" Eu disse a eles que era ex-militar e tinha visto minha cota de todos os tipos de armas. Eles então me perguntaram o que eu estava fazendo ali depois da meia-noite, o que é uma pergunta justa, para ser honesto. Expliquei que, ironicamente, estava fazendo uma caminhada de atenção plena para aliviar meus sintomas de estresse pós-traumático. Eles ficaram satisfeitos com essa explicação, se não um pouco divertidos, e me disseram que a unidade de resposta armada estava a caminho. Perguntei se precisava ficar e fazer um depoimento, mas os oficiais me disseram para não se preocupar em esperar, porque provavelmente não precisariam de um depoimento além da chamada que fiz, e também estava chovendo bastante, então eu deveria voltar para casa e me secar. Isso tudo tinha acabado, mas eu ainda me sentia muito estranho, e meu coração ainda batia forte no peito. Comecei a caminhada de volta para casa, e quando estava mais ou menos na metade do caminho, um helicóptero da polícia passou por cima e se posicionou sobre a área onde eu tinha estado sentado nos bancos, com a luz de busca ligada. Foi exatamente nesse momento que percebi, como se fosse um tiro de espingarda no peito, que aquilo aconteceu, que era real e que estava aqui.
Minha cabeça começou a girar. Meu coração batia 2 vezes mais forte agora. E minhas pernas pareciam gelatina e meus pulmões pareciam falhar. Eu não conseguia respirar corretamente. Caí de joelhos chorando na rua sob a chuva torrencial, a única luz vinda de um lampião próximo, com uma lâmpada piscando. Eu estava arfando por ar, pensamentos passando pela minha cabeça, pensando que se eu tivesse apenas ficado parado, se eu não tivesse me escondido atrás do banco, se eu tivesse feito qualquer número de coisas de forma diferente ou não tivesse feito, poderia estar agonizando minhas últimas respirações sozinho, no escuro, molhado e frio, e minha esposa não teria nem desconfiado até o dia seguinte. Não tenho ideia se eles estavam lá por mim, e se estavam, como poderiam saber que eu estaria lá? Eu tinha ido 2 vezes antes. Não é como se houvesse animais para caçar além de raposas, mas por que caçar raposas de um veículo com um rifle e uma lanterna à meia-noite? Não tenho vergonha de dizer que a experiência me aterrorizou. Acho que meu treinamento militar me ajudou a ficar alerta e escondido, mas realmente não sei. Não saio mais para caminhar à noite. Tenho pesadelos ocasionais sobre tudo isso. Se você está se perguntando o que aconteceu com o cara, eu também estou. Eu liguei e conversei com uma oficial, e ela conseguiu encontrar o relatório do incidente imediatamente. Os oficiais no local confirmaram que haviam avistado o veículo e que tinham feito uma perseguição fora da estrada. Disseram que seguiram o veículo em terreno difícil pelo maior tempo que puderam, e então o veículo apagou todas as luzes e fez uma fuga usando a escuridão para se esconder. A unidade de resposta armada foi chamada e patrulhou toda a área, enquanto o helicóptero foi despachado para tentar localizar o veículo com câmeras de calor. Ambas as equipes não conseguiram encontrá-los, pois, quando chegaram ao local, eles já tinham fugido. A gravação de câmeras de segurança também foi verificada e não rendeu absolutamente nada. Pedi desculpas se eles acharam que eu havia desperdiçado o tempo deles, e ela me disse que, no que eles estavam preocupados, eu fiz a coisa certa. Ela também disse que houve alguns relatos isolados de tiros na área nos últimos anos. Então talvez eu devesse repensar minhas caminhadas tão tarde da noite. Não tive energia para explicar novamente por que eu fazia isso. Então apenas agradeci a eles e fui para casa. Desde então, não tenho ido à praia à noite. Meu médico me aconselhou a evitar ambientes isolados, e o que aconteceu ainda é uma memória muito recente. Embora eu tenha ficado aliviado por não ter sido ferido e por minha esposa não ter que enfrentar a perda de um marido, não posso deixar de pensar que essa situação poderia ter terminado de maneira muito diferente. E pensar que tudo isso aconteceu durante uma caminhada que, em teoria, era para ser terapêutica, apenas intensificou meu medo de que talvez eu estivesse sendo observado. E agora, sempre que ouço um carro passando, tenho certeza de que vou ver um veículo camuflado com um rifle e uma lanterna. Essa é uma coisa que realmente me assombra. O que deveria ter sido um momento de paz agora se transformou em um medo constante de estar em um lugar onde posso ser alvo. Isso aconteceu no ano passado, entre o Natal e a véspera de Ano Novo, e sou do Caribe francês, então não é incomum mergulhar durante as férias de Natal. Minha família e eu, sou uma mulher de 25 anos, reservamos alguns mergulhos. Todos eles são mergulhadores muito bons, melhores do que eu, e passaram por alguns níveis de mergulho que os permitiram participar de mergulhos muito mais técnicos do que eu posso fazer. Eu gosto de mergulhar também, e sou capaz de fazer quase todos os mergulhos casuais, mas ainda não me sinto segura mergulhando sem um instrutor, especialmente em mergulhos que exigem paradas de descompressão. Se alguém não está familiarizado com mergulho, aqui vai uma explicação rápida. Você pode mergulhar com segurança até uma certa profundidade antes que a pressão se torne perigosa. Se você mergulhar abaixo desse ponto, que é aproximadamente 20 metros, você precisa fazer paradas de descompressão durante sua ascensão,
o que significa que você deve parar enquanto sobe para a superfície por um certo tempo, para permitir que seu corpo se adapte à pressão. Se você subir muito rapidamente, pode sofrer de doença descompressiva, o que, em casos mais graves, pode levar à morte. Decidimos que eu faria uma pequena aula particular com um instrutor primeiro, antes de mergulhos mais emocionantes com minha família. No primeiro dia, minha família estava desfrutando de um mergulho em um local técnico que eu não estava a fim de fazer, enquanto eu estava sozinha com meu instrutor, recuperando meus antigos reflexos de mergulho. Tudo estava indo bem. Estávamos em um lindo recife de corais e havia muitos iniciantes no barco, e eu era de longe a mais experiente ali. Meu instrutor decidiu que poderia me acompanhar com outro aluno, que era um verdadeiro iniciante, e após um pequeno briefing com todas as regulamentações de segurança e sinais de mão, começamos nossa descida. Recuperei rapidamente todos os meus velhos reflexos e estava me divertindo indo de um lado para o outro entre o instrutor e o mergulhador iniciante. Durante pelo menos 20 minutos, tudo estava perfeito, exceto por uma coisa. Era um dia ventoso e havia uma grande ressaca. Isso é menos problemático debaixo d'água, mas era para os nadadores na superfície. A única coisa que isso exigia era mais esforço físico para nadar, então meu cilindro de ar estava esvaziando um pouco mais rápido do que o normal, o que é normal. Eu sinalizei para meu instrutor que estava com pouco ar, e ele acenou com a cabeça. Nesse nível, estava longe de ser crítico. Foi nesse momento que vi um jovem nadando em minha direção. Não era o instrutor nem um aluno. Na verdade, eu nunca o tinha visto antes. Mas ele estava com todo o equipamento de mergulho e era o único barco de mergulho no local, então presumi que ele estava conosco e não prestei atenção nele no barco ou algo assim. Ele estava nadando rapidamente em direção a mim e então me sinalizou que estava sem ar. Quando uma falha de ar acontece no mergulho, há um procedimento muito rigoroso. Você tem que ajudar a pessoa, sem fazer perguntas, porque cada segundo é vital. Se você desmaiar debaixo d'água, você se afoga em seu equipamento. Você tem 2 dispositivos de respiração, um regulador octopus e um dispositivo principal e um dispositivo reserva. Eu entreguei ao cara meu dispositivo de respiração reserva, o que significa que estávamos respirando com meu equipamento, consumindo o dobro de ar. Esperei até que o cara parecesse calmo e tentei sinalizar para ele que eu queria ver meu instrutor. Ele balançou a cabeça em negação e me sinalizou para começarmos nossa ascensão. Eu entendi que esse era o procedimento e que eu estava um pouco baixo em ar e acima do nível de parada de descompressão. Então a coisa certa a fazer era subir à superfície antes de ter uma falha de ar. Mas eu tinha que avisar meu instrutor primeiro. O cara estava muito relutante e era estranho, porque teria levado 30 segundos para avisar o instrutor, já que ele teria iniciado uma ascensão conosco. Durante esse tempo, eu estava em pânico, pois vi meu próprio nível de ar caindo. Vi que nosso instrutor estava nos observando de forma curiosa e nadando em nossa direção. Foi nesse momento que o cara soltou meu dispositivo reserva e começou a nadar para longe, respirando novamente em seu próprio dispositivo. Eu estava totalmente perdida e comecei minha ascensão com o instrutor. Uma vez na superfície, por causa das correntes, eu estava me sentindo tonta e enjoada. Portanto, meu encontro bizarro não foi a primeira coisa que eu falei. Foi depois que me acalmei e o barco estava nos levando em direção à praia, sem o cara estranho, que perguntei ao meu instrutor o que havia acontecido. Oh, não sei. Talvez um cara que perdeu seu grupo e precisava de um tempo para se acalmar. Eu respondi, ok, mas por que ele me disse que estava sem ar? Meu instrutor me disse que eu provavelmente interpretei mal o sinal de mão e que ele provavelmente não estava me dizendo que estava tendo uma falha de ar, porque ele saiu respirando em seu próprio dispositivo. Eu estava certa de que vi o sinal de falha de ar. No dia seguinte, eu me juntei à minha família durante meu mergulho e o instrutor era diferente. Era uma garota dessa vez.
Eu tive tempo para pensar naquele cara e estava preocupada com ele. Então contei tudo o que aconteceu para Charlie, a instrutora, e perguntei a ela se ela conhecia o cara e se ele estava bem, porque eu não o tinha visto voltar à superfície. Ela me pediu para descrevê-lo, o que eu fiz, e ela disse: "Oh, esse é o Marvin, não se preocupe com ele. Ele está se preparando para se tornar um instrutor de mergulho. Sempre que ele tem um dia de folga do restaurante onde trabalha, ele pede para nos levar no Recife de Corais local de manhã e para nos buscar à tarde. Eu almocei no restaurante mais cedo e o vi. Não se preocupe." Eu me senti aliviada e disse a mim mesma que foi apenas um mal-entendido com Marvin. O resto da semana foi sem incidentes. Eu estava fazendo mergulhos cada vez mais técnicos e tudo estava indo muito bem. Charlie era uma instrutora maravilhosa. Nunca mais vi o Marvin novamente. Dito isso, até o último mergulho, que foi na véspera de Ano Novo. Planejamos o melhor mergulho naquele dia, que foi em um naufrágio, e me senti preparada o suficiente para tentar sem um instrutor, apenas com minha família. Era o dia de folga de Charlie. Era um mergulho bastante profundo para iniciantes, cerca de 30 metros, e meu antigo instrutor masculino estava lá e nos disse que também estaria explorando o naufrágio. Então nos cruzaríamos e ele me ajudaria se visse que eu precisava. Isso era muito reconfortante saber, e minha família também se sentiu reconfortada quando eu contei a eles. Começamos nossa descida e começamos a nadar ao redor do naufrágio. Nós cruzamos nosso antigo instrutor 2 vezes, mas as 2 vezes eu sinalizei a ele que estava tudo bem. Foi nesse momento que vi o Marvin nadando em minha direção. Naquele momento, eu estava cerca de 5 a 10 metros acima do ponto de descida, ainda permanecendo abaixo do nível de parada de descompressão, mas eu estava um pouco surpresa, e ainda mais surpresa quando ele me sinalizou novamente que estava sem ar. Eu estava desconfiada, mas se houvesse alguma chance de que fosse verdade, eu não poderia deixá-lo sem ajuda. Logo, entreguei a ele meu dispositivo de respiração reserva. Desta vez, eu tinha muito ar sobrando, então não estava preocupada. Ele pegou, começou a respirar e segurou meu braço. Ele tentou ver o nível do ar, mas me impediu de vê-lo. Ele me sinalizou que precisávamos começar uma ascensão. Eu imediatamente sinalizei que não. Eu não estava no meu ponto mais profundo quando ele chegou, mas eu tinha estado mais profundo durante esse tempo, e eu tinha uma parada de descompressão a fazer. Vi que meu pai nos viu, e ele rapidamente desviou o olhar, provavelmente sem entender o que estava acontecendo. Eu bati em meu computador de mergulho, um dispositivo que calcula quando e por quanto tempo descomprimir, para sinalizar a ele, e ele deu de ombros, sorriu para mim e começou a nadar para cima, ainda segurando meu braço. Fiquei paralisada por alguns segundos, e a coisa que me ajudou a reagir foi que meu computador de mergulho estava me avisando para parar e descomprimir agora. Eu entendi que estava em perigo e que, se deixasse ele fazer o que quisesse, eu poderia morrer com a doença da descompressão. Então, comecei a gritar, só para lembrar que nenhum som pode ser ouvido debaixo d'água, e comecei a me debater freneticamente. Eu vi meu pai e minha irmã muito abaixo de mim, meu computador de mergulho me alertando cada vez mais intensamente, e nesse momento, meu pai nos viu e reagiu, nadando muito rápido em nossa direção. Marvin estava tão fixado em me puxar que não se virou para ver o que estava acontecendo. Meu pai, então, segurou Marvin e me empurrou para cima, e quando ele me empurrou, meu computador de mergulho apitou e começou a piscar, e eu sabia que meu pai havia me salvado. Naquele momento, Marvin me soltou e saiu nadando, e meu pai e eu começamos a fazer nossa ascensão. Uma vez na superfície, meu pai estava furioso e perguntou o que havia acontecido. Eu disse que era Marvin novamente. Ele queria que eu subisse para a superfície sem descompressão. Ao mesmo tempo, eu estava tão tonta que apenas consegui balançar a cabeça, e meu pai rapidamente sinalizou para o barco que nos levasse para fora da água.
No caminho para casa, meu pai não conseguia parar de discutir como Marvin poderia ser tão irresponsável, e eu estava em silêncio. Quando cheguei ao barco, Charlie estava lá, e a primeira coisa que fiz foi contar a ela o que aconteceu. Ela me escutou atentamente, e em vez de ficar preocupada, ela parecia um pouco animada. "Ah, o Marvin", disse ela. "Ele fez isso antes. Ele está obcecado por você. Ele sempre tenta saber se você está por perto quando está de folga, e de vez em quando, ele fica preso na água e tenta se fazer de vítima para poder passar mais tempo com você. Você sabe, ele realmente está tentando impressioná-la." Não consegui acreditar no que estava ouvindo e não consegui deixar de me sentir um pouco ofendida. Eu não achava isso bonito. Charlie viu minha expressão e disse: "Ei, não se preocupe com isso. Ele não pode fazer isso de novo, e você não precisa se preocupar com ele. Você não precisa mergulhar com ele novamente." Finalmente, depois de uma noite cheia de conversa e risadas, fizemos uma rápida reunião com o grupo de mergulho antes da celebração de Ano Novo, e alguém mencionou que Marvin havia desaparecido na água naquela noite e que todos estavam preocupados. Charlie não estava. Ele é um ótimo mergulhador, mas é um mergulhador de solitário, e todos nós sabemos disso. Ele vai voltar, é só uma questão de tempo. Ele é mais uma dessas pessoas de mergulho que só querem ser deixadas sozinhas. Mais uma vez, eu estava muito feliz por Charlie estar de folga e por tudo ter funcionado. Para o resto da semana, tudo foi normal e todos nós nos divertimos. Mas Marvin, ele nunca mais apareceu ou foi visto. Não tenho certeza se foi relacionado a mim ou se ele desapareceu no mar. Mas sei que me sinto um pouco mais segura agora.